Há apenas 5 minutos, esta água estava cheia de bactérias perigosas. Micro-organismos invisíveis flutuavam nela, capazes de provocar doenças graves, infecções intestinais intensas e até situações fatais. Mas agora, essa mesma água está mais limpa do que a água que sai de muitas torneiras em cidades modernas. E a parte mais impressionante é esta: para chegar a esse resultado, não foi usado nenhum produto químico, nenhuma eletricidade e nenhum filtro industrial. Em vez disso, foram aplicados 3 métodos medievais de purificação de água, criados numa época em que a água contaminada matava mais pessoas do que guerras e doenças somadas. Se você gosta de conhecimentos esquecidos e quer descobrir como nossos antepassados resolviam problemas que hoje parecem simples, fique até o fim. E se quiser ver mais técnicas antigas que ainda funcionam surpreendentemente bem, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O saber do passado pode ser mais útil no futuro do que muita gente imagina. Enquanto epidemias como cólera e disenteria devastavam cidades inteiras, havia lugares onde as pessoas conseguiam sobreviver e até prosperar. Em mosteiros afastados e comunidades rurais, homens e mulheres utilizavam sistemas que hoje quase desapareceram da memória popular. Eram métodos simples, mas extremamente inteligentes. Com eles, quase qualquer fonte de água podia ser transformada em água potável. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar 3 métodos medievais de purificação, que em situações difíceis podem até superar algumas soluções modernas. E o melhor de tudo, você pode recriar esses sistemas usando materiais comuns que podem ser encontrados em praticamente qualquer cidade. A primeira defesa contra a doença e a morte era uma técnica surpreendentemente simples: a pré-filtragem com pano. Nos mosteiros medievais, o tecido de linho era uma das ferramentas mais importantes para se proteger contra água contaminada. Enquanto muitos camponeses sofriam com fortes doenças estomacais, os monges cistercienses desenvolveram uma forma de preparar a água antes da purificação principal. Essa técnica removia rapidamente partículas visíveis, sujeira e resíduos maiores presentes na água. Era um primeiro passo indispensável. Antes de qualquer tratamento mais avançado, a água precisava ser clarificada. Naquela época, água turva era vista como um sinal de grande perigo. Se a água parecia leitosa, barrenta ou cheia de partículas, isso podia significar que uma comunidade inteira corria risco. Os viajantes medievais sabiam muito bem disso. Por isso, quando atravessavam regiões com fontes duvidosas, costumavam carregar pedaços de pano de linho. Antes de beber, despejavam a água através do tecido para reter as impurezas maiores. O princípio por trás desse sistema é incrivelmente elegante. Ele depende apenas da gravidade. A água passa lentamente pelo tecido e, enquanto flui, vai ficando mais limpa. O mesmo conceito pode ser reproduzido hoje com objetos extremamente simples. Para montar uma versão moderna desse sistema antigo, você só precisa de 3 pequenas garrafas ou recipientes. Eles devem ser colocados em alturas diferentes. O recipiente com a água suja fica na posição mais alta. O segundo fica um pouco abaixo. E o terceiro, que vai receber a água mais limpa, fica na parte mais baixa. Depois disso, conecte os recipientes com tiras de tecido branco de algodão ou linho. Uma tira liga o primeiro recipiente ao segundo. Outra liga o segundo ao terceiro. O tecido funciona como um filtro natural. A água se move pelas fibras sozinha, impulsionada apenas pela gravidade. Esse sistema em níveis funciona por causa de 2 forças: gravidade e capilaridade. A diferença de altura cria pressão e empurra a água através do tecido. Ao mesmo tempo, a ação capilar ajuda a manter o fluxo constante, sem necessidade de bomba ou qualquer mecanismo adicional. Cada vez que a água atravessa uma tira de pano, ela fica mais limpa. Quando a água suja é colocada no recipiente superior, começa a passar lentamente pelo primeiro pano e chega ao recipiente do meio. Nesse ponto, ela já está mais limpa do que estava no início. Em seguida, a água continua pelo segundo pano até alcançar o recipiente inferior. E ali se acumula um líquido muito mais claro do que a água original. A diferença de altura é essencial. Sem ela, a água não se moveria adequadamente pelos tecidos.
Quanto maior a diferença entre os recipientes, maior a força da gravidade empurrando a água e melhor o funcionamento do sistema. A purificação acontece etapa por etapa. Cada pano remove um tipo de sujeira. O primeiro retém partículas maiores e detritos visíveis. O segundo captura impurezas menores que conseguiram passar pelo primeiro. O resultado é uma água visivelmente mais clara. Mas antes de vermos os grandes sistemas usados nos mosteiros medievais, precisamos observar uma descoberta que pode mudar completamente a forma como pensamos sobre filtragem natural. Tudo começa com um filtro de água extremamente simples. Uma descoberta capaz de virar tudo de cabeça para baixo. O especialista em vida ao ar livre Clay Hayes encontrou um método que nossos antepassados já usavam milhares de anos antes da Idade Média: filtrar água através de galhos vivos de plantas. Pesquisas recentes ajudaram a confirmar cientificamente algo que culturas antigas já conheciam há muitas gerações. As plantas possuem estruturas internas capazes de filtrar água. Hayes demonstrou isso usando uma videira cortada. Ele fez passar água suja de pântano através do galho. De um lado entrava água escura e turva, do outro saía água clara. O galho funciona como um canudo natural. Ele puxa a água suja por uma extremidade e libera a água filtrada pela outra. Os testes laboratoriais mostraram resultados impressionantes. A água bruta do pântano continha uma alta concentração de bactérias E. coli, cerca de 43,6 mpn, quantidade suficiente para causar doença séria. Depois de passar pela videira, esse valor caiu para menos de 1 mpn, um nível quase indetectável. Hayes também comparou esse sistema com um filtro feito a partir de um galho de cipreste. Embora esse segundo teste não tenha sido analisado em laboratório por causa do custo, acreditava-se que teria resultado semelhante devido ao mesmo processo natural de filtração. Os testes de sabor revelaram algo curioso. A água filtrada pela videira tinha um leve gosto de clorofila. Já a água filtrada pelo cipreste tinha sabor neutro, parecido com água mineral engarrafada. Esse método funciona surpreendentemente bem, mas também possui limitações importantes. Alguns vírus podem não ser completamente removidos. Além disso, condições ambientais como seca podem afetar a eficiência da filtragem. Para obter os melhores resultados, os galhos precisam estar saudáveis e em crescimento ativo. E, para garantir segurança total, testes cuidadosos ainda são necessários. O vídeo completo de Clay Hayes mostrando esse experimento pode ser incluído abaixo, porque ele é um exemplo fascinante de como a ciência moderna confirma um conhecimento muito antigo. Agora, vamos ver como as pessoas da Idade Média purificavam água de forma ainda mais avançada, usando sistemas de filtragem lenta com areia dentro dos mosteiros. Os monges desenvolveram sistemas complexos compostos por camadas de areia e pedra. Esses sistemas limpavam grandes quantidades de água todos os dias. Muitos mosteiros possuíam, por causa disso, a água mais limpa da Europa medieval. Enquanto cidades próximas eram devastadas por surtos de doenças, as comunidades monásticas conseguiam sobreviver. Água limpa era uma das principais razões. Os cistercienses foram os primeiros a registrar por escrito a construção desses sistemas de filtragem lenta. Eles adaptavam seus modelos aos materiais locais e às condições geológicas de cada região. Ainda assim, os princípios centrais continuavam os mesmos. Diversas camadas purificavam a água aos poucos. Hoje, podemos recriar 3 versões desse método, desde a mais simples até uma mais sofisticada, usando materiais urbanos comuns. A versão mais básica é feita com uma garrafa plástica e pode ser montada em cerca de 30 minutos. Corte uma garrafa grande e vire-a de cabeça para baixo para formar um funil. Faça pequenos furos na tampa. Esses furos controlam a passagem da água e mantêm os materiais filtrantes no interior.
O tamanho desses furos influencia a velocidade de filtragem e a estabilidade das camadas. A primeira camada é de cascalho grosso. Ela fornece estrutura e drenagem, além de impedir que as camadas superiores se misturem. Acima dela vem uma camada de carvão ativado. Esse material absorve substâncias químicas e melhora o gosto da água ao reter impurezas. Depois vem várias camadas de areia. Primeiro uma areia mais grossa, depois outras cada vez mais finas. Isso faz com que a filtragem se torne progressivamente mais eficiente. A última camada é de areia muito fina, a parte mais importante de todo o sistema, porque consegue reter até partículas minúsculas. A versão intermediária leva cerca de 1 hora e usa um recipiente transparente de vidro. A vantagem é que você consegue ver cada camada funcionando enquanto a água atravessa o filtro. No fundo, coloca-se novamente cascalho para drenagem. Depois, carvão ativado. Em seguida, várias camadas de areia, cada uma mais fina que a anterior. Esse sistema consegue filtrar uma quantidade maior de água e ainda permite observar visualmente todo o processo de limpeza, da mesma forma que acontecia nos métodos monásticos. A terceira e mais avançada versão leva aproximadamente 2 horas e utiliza vários recipientes conectados. O recipiente superior contém todas as camadas filtrantes. O recipiente inferior coleta a água limpa. Essa construção se parece muito mais com os sistemas históricos usados nos mosteiros. Quando a água suja é despejada na parte superior, cada camada remove um tipo diferente de contaminação. O cascalho remove partículas grandes por filtragem física. O carvão ativado elimina odores e compostos químicos por absorção. As camadas de areia retêm partículas cada vez menores, porque os espaços entre os grãos vão ficando cada vez mais estreitos. E nas camadas superiores de areia, pode até se formar uma fina película biológica composta por bactérias benéficas, que ajudam a decompor micro-organismos nocivos. Essa camada biológica tornava os sistemas de água dos mosteiros extraordinariamente eficientes. Ao longo do tempo, uma película natural se formava na parte superior da areia. Nela, viviam micro-organismos benéficos que consumiam bactérias perigosas e outras impurezas presentes na água. Assim, o sistema não apenas filtrava fisicamente, mas também realizava uma purificação biológica. O resultado era uma água extremamente clara que saía lentamente do sistema. Cada camada desempenhava uma função específica e todas trabalhavam juntas para produzir um líquido muito mais seguro para consumo. Graças a esse tipo de conhecimento, muitos mosteiros conseguiam manter suas comunidades saudáveis, mesmo quando doenças devastavam vilas próximas. Mas, mesmo esses sistemas avançados não eram o último passo na purificação da água na Idade Média. Muito antes de os monges aperfeiçoarem os filtros de areia e antes de panelas metálicas se tornarem comuns nas casas, nossos antepassados utilizavam outro método surpreendentemente eficaz: ferver a água com pedras extremamente quentes. Essa técnica é conhecida como fervura com pedras quentes. Ela era usada milhares de anos antes da Idade Média e continuou sendo utilizada durante esse período porque muitas famílias não possuíam recipientes de metal que pudessem ser colocados diretamente no fogo. Para muitos camponeses, uma panela de metal custava o equivalente a vários meses de trabalho. Por isso, o método das pedras aquecidas era essencial para tornar a água segura. O processo começava com a escolha cuidadosa das pedras. Apenas pedras lisas, densas e sem poros eram usadas. Pedras com rachaduras ou buracos podiam conter água no interior. Quando aquecidas demais, essa água poderia se transformar rapidamente em vapor e fazer a pedra explodir. Depois de escolhidas, várias pedras eram colocadas em uma fogueira muito quente por cerca de 1 hora, até ficarem incandescentes. Enquanto isso, preparava-se um recipiente natural, muitas vezes feito com grandes folhas dobradas, capazes de conter a água temporariamente. Usando pinças improvisadas feitas com galhos de madeira fresca, as pedras incandescentes eram colocadas dentro da água. Imediatamente, a água começava a borbulhar,
liberando vapor e atingindo temperaturas capazes de matar bactérias, vírus e parasitas. Combinando a pré-filtragem com pano, a filtragem lenta com areia e a fervura com pedras quentes, nossos antepassados conseguiam transformar água suja em água segura para beber usando apenas materiais naturais disponíveis em quase qualquer lugar do mundo.